origens das emoções, elas são nossas, e nós somos mais do que os nossos pensamentos e mais do que as nossas emoções, para a gente poder construir. Saúde mental, Vilma, é o que todo mundo quer. Não tem ninguém, assim, nós, medianamente encarnados, né, com nível mediano de evolução, digamos assim, sendo bonzinhos, a gente está sempre oscilando, sempre em risco, né, de a qualquer momento ter um impacto, né? Eu falo isso, estou muito triste, mas assim, volta e meia. Tem épocas que a gente está mais ansioso, que a gente está com outras questões de saúde, né? O meu terceiro filho, João, eu tive uma depressão no finalzinho da gestação do João, tomei medicamento até ele fazer 2 meses de vida, né? Então, a gente tem que saber que nós estamos encarnados no corpo e que a gente está sujeito às intempéries da encarnação, mas que a gente tem ferramentas que vêm da saúde, da ciência, mas também da espiritualidade, da doutrina espírita, para que a gente possa cuidar talvez um pouquinho melhor da saúde mental da gente, do que se a gente não conhecesse. Nós conhecemos, nós temos acesso. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, tá bom? Algumas informações, e eu preciso que alguém me autorize para eu poder compartilhar. Coloquei, Ana Rosa. Vamos ver. Vamos esperar só um pouquinho, que ainda está dando como não. Para mim está dando como se não pudesse compartilhar. Acho que você vai ter que me colocar como co-host, a Daísa. Ele para mim dá que tá. Você precisa retornar, eu fiz isso, sim. Não tá indo? Peraí. Agora foi. Ah, que ótimo. Peraí, cadê minha apresentação? Essa aqui. Pronto. Ela tá como livro. Peraí, vamos botar ela aqui. Vocês estão assistindo? Tá dando para vocês verem? Então, tá não, bom. Você não compartilhou a tela ainda não. Para mim está aparecendo aqui. De repente está um pouquinho lento a internet. Vê se já foi. Ainda não, Ana. Eu estou vendo aqui. Eu estou conseguindo. A minha aparece aqui também. O Orival também fez um sinalzinho de que estava aparecendo, não foi? Para mim aparece. Então é a minha internet hoje, pessoal. Desconsidero, então. Então, vamos lá. Olha, eu estou abrindo assim com esse texto aqui dos Novos Tempos para a gente entender o seguinte, né? A gente viveu durante muitos séculos presos a uma ideia de que nós somos... nós estamos presos às limitações do corpo, no sentido de que não tem muito o que a gente fazer. Não tem muito o que fazer, né? A gente reza para Deus resolver, mas a gente não tem muito o que fazer. E são chegados novos tempos de regeneração para a humanidade. Essa regeneração não é só para a gente pensar que os espíritos, né, que não estão no bem, os espíritos que ainda estão ligados à perversidade, esses espíritos não vão poder mais estar na Terra. Esses novos tempos também são tempos em que nós, seres humanos, vamos estar mais aptos a usufruir das qualidades que nós, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, temos acesso. Ainda vai existir sofrimento no mundo de regeneração? Vai, mas o mundo de regeneração vai ser um mundo com mais saúde emocional, com mais saúde mental, vai ser um mundo com mais fraternidade. Então, a regeneração já está acontecendo, e ela não vai acontecer só para tirar as coisas ruins. Ela também, a regeneração faz parte de que nós vamos ter um olhar diferente sobre o nosso futuro. Né?
E isso não é um milagre, né? A gente olha assim, às vezes as pessoas incrédulas, esses textos são da Gênese, né? Eles falam o seguinte, que não tem nenhuma importância para eles dizer que são novos tempos, isso é uma coisa nossa, da nossa fé. E a maioria dos crentes diz o seguinte, que estão esperando uma coisa sobrenatural, um acontecimento fora da natureza, um milagre. E não existe nem nada de místico, nem nada de milagre. O que existe é, nós vamos gradativamente incorporando a sabedoria que está disponível, nós vamos gradativamente incorporando o que a natureza nos oferece, o que a ciência nos oferece, o que a nossa evolução espiritual nos oferece, e vamos assim galgar novos degraus emocionais, mentais, de fraternidade, novos olhares, aquilo que para a gente hoje tem uma conotação, no futuro vai ter outra. Isso é também um mundo de regeneração. Isso é também um mundo de regeneração. Então, eu gosto muito de perguntar para as pessoas, eu tenho feito esse exercício nas minhas palestras. Não, estava lá no site. Para as pessoas pensarem um pouquinho de onde que elas estão falando, né? Por exemplo, assim, alguém botou aí no chat, eu oscilo muito entre a tristeza e a alegria. Isso é muito bom a gente ter esse conhecimento, porque a partir do momento que a pessoa percebe que ela está oscilando, ela pode tentar oscilar para o lado que ela prefere, que faz mais bem a ela, né? Se a gente percebe que está para aqui, está para lá, a gente pode ver assim, poxa, o que me deixa mais para o lado de cá, o que me deixa mais para o lado de lá? Se a gente nem sabe para que lado a gente está, a gente não tem. A Alice no País das Maravilhas, né? Tem uma hora que a Alice está perdida, ela encontra o gato. Não sei se vocês conhecem essa história. E aí ela pergunta, o gato pergunta para onde ela quer ir, porque aí tem uma placa mandando para um lado e outra mandando para o outro. Ela diz assim, eu não sei. Aí o gato diz assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o primeiro ponto é a gente saber onde é que a gente quer chegar com a nossa saúde mental. O nosso pensamento hoje, quando a gente fala de saúde mental, é um pensamento atualizado com a nossa época? Ou a gente está ainda com aquele olhar medieval, né? Aquele olhar lá de trás? Semana passada, eu tive uma pacientezinha internada, a gente está com uma paciente internada no hospital, uma menina, está muito grave, mas já está bem melhor, graças a Deus. Mas ela teve um surto, 12 anos, e assim, o surto foi violentíssimo, que ela ficou amarrada e mesmo assim ela mordia as pessoas, se mordia a própria boca. Há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, podia ser que essa menina fosse tratada como uma pessoa, uma possessão. Você fazia um exorcismo para ela. E essa criança tem uma doença que a gente tratou e que, graças a Deus, já está melhor se recuperando. Então, a gente precisa saber o nosso pensamento relacionado à saúde mental, ele está onde? Ele está no que a atualidade diz? Ou ele ainda está lá numa época medieval, onde a gente acha, assim, durante muito tempo se achava que saúde mental era primeiro, assim, se tinha vergonha de falar sobre isso. Depois as pessoas, tinham medo do psiquiatra, medo do psicólogo. Algumas pessoas ainda acham que o espírita não precisa, o espírita já conhece tudo, ele não precisa tratar a sua saúde mental. Então, nós estamos, assim, olhando, pensando com a cabeça do passado ou estamos com a nossa cabeça na atualidade? Qual é o tempo que a gente está? Aqui embaixo. E aí, o mesmo conhecimento que para uma pessoa pode abrir, né? Eu conheço espíritas que pegam o conhecimento espírita e aquilo é para eles uma libertação, e tem outras pessoas que usam a doutrina espírita como qualquer outra religião, e aí ficam ali arraigados, presos, ao invés de darem voos mais altos. Então, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa questionar, investigar e poder caminhar. A doutrina espírita é uma doutrina, ela não é uma gaiola dourada. A doutrina espírita é uma doutrina de libertação da consciência do homem. Então, por que meditar e por que rezar, né? Se a gente for olhar assim, desde a antiguidade, as pessoas meditam, as pessoas rezam. A gente aqui no Ocidente acha que isso é uma novidade da década de 60 para cá.
né? Quando se começou a meditação transcendental, os Beatles foram até a Índia, ficar num retiro para meditar, e aí isso foi começando a ser trazido para o Ocidente. A gente tem o Yogananda, que foi a pessoa que introduziu a yoga aqui nos Estados Unidos. Então a gente começa a achar que essas coisas vieram depois disso. Não, e a gente tem a yoga, por exemplo, ela remonta a 2.000 anos antes de Cristo, alguns dizem 3.000 anos. Então a yoga tem pelo menos 4.000 anos. Então as tradições de meditação, de exercícios de respiração, de concentração, de tentar acalmar a mente, de sintonizar a mente com o corpo e de também transcender, usar a meditação como instrumento de transcendência espiritual, elas já fazem parte da história da humanidade há muito tempo. Só que o Oriente guardou isso, essa lição, e nós do Ocidente estamos agora nos aprofundando nisso, né? Então a gente precisa olhar, né, que essas tradições orientais que são incorporadas com a gente, estão sendo compartilhadas com a gente, elas no Ocidente elas vêm sendo estudadas. Mindfulness, para quem não conhece, é uma técnica de meditação que a gente hoje usa muito no meio científico, porque ela não envolve religião. Então, eu recomendo, já fiz vários cursos de Mindfulness, ganhei de presente um agora, então estou aproveitando bastante, porque são cursos caros, e aí um ex-aluno meu, agora é professor de Mindfulness, e ele convidou os ex-professores dele para fazer uma turma. Olha que coisa linda, dar um curso de presente para os ex-professores dele. Então, a gente está fazendo uma turma agora, estou fazendo com esse meu aluno, e nesse momento de estresse da pandemia, ótimo, né? 8 sábados de manhã meditando. Então, é isso, 8 sábados de manhã meditando. Só que a Mindfulness, como ele não está ligado a nenhuma religião, ele é muito melhor da gente usar em qualquer lugar, no hospital, né? Não importa se eu sou católico, se eu sou espírita, se eu sou budista, umbandista, evangélico, eu não tenho nenhuma música, nenhum mantra, nenhum om, não tenho nada que de alguma forma ligue a uma religião oriental, né? Embora ele seja inspirado no budismo, tá bom? O autor do Mindfulness, ele era budista e ele usou várias técnicas das meditações budistas sem pegar a questão da religião budista. Recomendo muito para quem deseja meditar, fazer mesmo algo que tenha comprovação científica, ler sobre Mindfulness e, de repente, buscar um instrutor que tenha uma formação boa para poder fazer um curso. Tem alguns livros muito bons, depois no final, se vocês quiserem, eu posso indicar para vocês. Mas se a gente for olhar também, né, a questão da meditação e da oração, Jesus também meditava e orava. A gente é que não sabe, às vezes, reconhecer no trabalho de Jesus e na história dele os momentos em que ele passava em meditação, né, em oração. Se a gente for ver Jesus, aquele tempo que Jesus passa no deserto, né, Jesus foi para o deserto, Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe que Jesus não passava por nada disso, Jesus não estava vulnerável a nenhum desses tipos de teste que qualquer espírito, né, ainda ligado à matéria, pudesse trazer a ele, qualquer espírito ainda com equívoco, né, da visão espiritual pudesse trazer a ele. E Jesus passou aqueles dias todos no deserto. O que será que Jesus passou os dias no deserto sozinho fazendo? Sozinho ali se preparando. Na véspera de Jesus convocar os discípulos, né, começar a ir lá e chamar os pescadores, Jesus está lá escrito em Lucas, ele passou a noite em oração. Antes de começar uma tarefa importante, Jesus passou a noite em oração. Então, se Jesus, que é Jesus, antes de começar uma tarefa importante, passou a noite em oração, o quanto nós precisamos rezar para a gente conseguir dar conta das nossas tarefas. E a gente não pode menosprezar. Jesus o tempo inteiro estava em conversação com Deus, a Pai. Ele estava constantemente nessa conexão que a oração proporciona. Então,
a oração e a meditação elas também fazem parte da tradição cristã, no qual a doutrina espírita está inserida. Nós somos uma religião cristã, que segue também a questão do evangelho, e a gente precisa entender que isso está na nossa história também, está no nosso DNA espiritual. A ciência, né, ela vem de uns tempos para cá começando a estudar um pouquinho sobre isso. Há mais de 20 anos nos Estados Unidos, isso já é muito pesquisado. Aqui no Brasil, a gente tem uns 10 anos para cá, que tem assim, mais pesquisas. E, por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde, falar de espiritualidade já faz parte do contexto da saúde do indivíduo. Hoje a gente olha o indivíduo do ponto biológico, psicológico, social e espiritual. Ter saúde de verdade é você estar razoavelmente bem, porque saúde perfeita ninguém tem, razoavelmente bem em todos esses aspectos da sua vida. O meu biológico pode estar ótimo, mas se o meu social, eu estou num ambiente violento, num ambiente ruim, eu não tenho relacionamento com ninguém, eu não tenho perspectiva de vida, a pessoa vai ter saúde? Não. Então a gente tem biológico, psicológico, social e o espiritual. O espiritual, ele não tem a ver necessariamente com religião, ele tem a ver com o que a Organização Mundial de Saúde fala, né? Conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com uma suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Ideias que têm conexão com o nosso sentido de vida, não se limitando a qualquer tipo de crença ou prática religiosa. Então, o ateu pode ter espiritualidade, tem espiritualidade. A gente precisa pensar com em que tempo nós estamos pensando. Então, pensar além. Espiritualidade é algo que faz parte do construto da psique humana. Todos nós precisamos de sentido para viver. Quando o indivíduo não tem sentido de vida, o indivíduo adoece. Então, a espiritualidade ela não depende de religião ou crença em Deus ou crença na imortalidade da alma. A espiritualidade tem a ver com você buscar algo que transcenda o seu dia a dia, que transcenda o seu sofrimento, que transcenda o sofrimento natural da vida para que você possa caminhar. E espiritualidade é isso, é uma busca pessoal. Esse autor é o autor que mais publica hoje, né, no mundo sobre espiritualidade, Dr. Harold Koenig, americano, muito famoso. E espiritualidade é isso, é uma busca pessoal pelo entendimento de respostas, questões sobre a vida, sobre o significado, relações com o sagrado e transcendente. A gente tem uma outra doutora que publica muito, que ela fala que a espiritualidade tem a ver com aquilo que traz sentido para a sua vida, uma busca pela arte, uma dedicação a uma causa, cuidar de alguém que você ama. E aí, o Dr. Harold Koenig, ele desenvolveu um questionário que eu vou compartilhar com vocês, que ele dura 3 minutos para cada um responder aí no seu pensamento, né? Quando a gente está avaliando a questão da espiritualidade do paciente. Então, assim, né, suas crenças religiosas, espirituais, se a gente pergunta na anamnese, né? Perguntou quando nasceu, se tem saúde, se já passou, já teve internado, se teve uma hora a gente vai lá, as suas crenças religiosas ou espirituais, o que você acredita, traz conforto para você ou elas são uma fonte de estresse? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, cada um vai vendo. Gente, o que eu acredito como espírita? Para mim, é conforto ou me traz estresse? E vocês podem não acreditar, mas tem pessoas que a religião é um fator de estresse. Vocês imaginem se a pessoa acredita, não no espírito, mas se a pessoa acredita que a doença é um castigo de Deus, que Deus a está castigando. Então, ela, na verdade, ela está sendo punida. Às vezes, ela nem aceita ser tratada. Eu não quero tratar minha doença porque se é um castigo de Deus, eu tenho que aguentar o meu castigo. Nesse ponto, a religião não está ajudando ela a viver melhor. Está gerando mais sofrimento para ela. Então, as nossas ideias espíritas, elas têm que nos gerar bem-estar, né? Se a gente ainda tem crenças e medo, tem medo do obsessor, medo da obsessão, né? Alô? Oi? Estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá bom, que saiu um pouquinho o microfone aqui. Tá? Então tá, se a gente
o obsessor, a morte, né? Quando eu morrer, eu vou para um umbral. Se, na verdade, as ideias espíritas estão gerando na gente fatores de ansiedade, a gente tem que pensar o que está acontecendo. Você possui crenças espirituais que possam influenciar no seu tratamento da sua saúde? Se a gente diz sim, é porque a religião, a espiritualidade tem um impacto grande na nossa vida. Você faz parte de alguma comunidade espiritual ou religiosa e ela oferece suporte a você? Sim, né? Na maioria das vezes, sim. Estamos aqui hoje fazendo isso, né? Dando conforto. Você possui alguma necessidade espiritual que gostaria que fosse atendida por alguém? Isso a gente pergunta aos pacientes. Se eles querem que ligue para alguém da religião dele, do grupo religioso deles. Às vezes a gente combina uma visita, autoriza uma visita, né, de alguém, o padre, o pároco, alguém, o pastor, alguém do centro, alguém que a pessoa deseja, porque vai lá dar um passe nela, vai fazer uma prece com ela. Então, lá no Gafré, né, que é o hospital onde eu dou aula, onde eu trabalho, a gente oferece essa oportunidade aos pacientes, leva os pacientes à capela, que tem uma capela no hospital, se eles pedirem. E, cientificamente, está comprovado que a espiritualidade é um fator de proteção à saúde. A gente tem vários estudos científicos mostrando o seguinte: não importa, e aí para a ciência, não importa se existe espírito, se não existe, se existe Deus, se não existe. O que importa é o seguinte: quando a pessoa tem esse comportamento de acreditar ou seguir alguma prática religiosa, o que acontece com a saúde dela? E aí o que mostram os estudos? Que quem frequenta pelo menos 3 vezes. Tem um estudo que é muito assim, importante. Se você frequenta pelo menos 3 vezes, frequenta, não quer dizer que você participa, que você é engajado, só se você frequenta 3 vezes por mês uma instituição religiosa ou um lugar de filosofia de vida. Por exemplo, a pessoa vai para uma yoga, tem uma meditação, tem uma coisa que se conversa ali, né? A gente vê o professor Hermógenes, que era da yoga, mas tinha toda uma questão ali de vida, né? De filosofia de vida por trás. A gente tem, não importa se você é muçulmano, se é católico, se é evangélico, não importa a religião. Isso diminui, tá? Diminui o quê? Diminui infarto, diminui AVC, diminui câncer, diminui divórcio, diminui transtornos de saúde mental. Se uma criança e um adolescente eles crescem frequentando, eles têm menor risco de usar drogas e eles têm no futuro, digamos assim, vidas que eles reconhecem como mais saudáveis. Se o adolescente usa drogas, ele tem mais chances de conseguir depois se recuperar do vício. Se ele usa crack, que é difícil a pessoa abandonar, mesmo assim usando crack, ele ainda tem menos gravidade do que os outros, em relação aos surtos e aos problemas. Então, só isso é o suficiente para a gente dizer o seguinte: ter uma filosofia de vida, cultivar a espiritualidade, ou participar de algum grupo religioso, algum grupo filosófico, desde criança, tem impacto direto sobre a saúde da pessoa no futuro, física e mental, psicológica. Então, a gente precisa olhar que, quando eu falo que a gente fala assim, a evangelização, a criança não precisa ser espírita, basta ela vir ao centro e conviver naquele ambiente e ouvir, e ouvir outras ideias e ver outros comportamentos, aquilo tem impacto sobre a vida dela no futuro, mesmo que a gente não perceba. Isso aqui é um estudo, né? Eu compartilho muito isso com os alunos. Estudaram uma família de 103 adultos, né? Que eram filhos ou netos de pessoas com depressão, tá? E pessoas que não tinham histórias de depressão na família. Então, foram 2 grupos, pessoas que eram filhos ou netos de pessoas com depressão. E a gente sabe que a depressão tem um componente genético, então quem tem alguém com história de depressão, de ansiedade na família tem mais risco de ter. E um grupo de quem não tinha. E aí foram ver a questão religiosa das pessoas e fizeram ressonância de crânio, tá? Foram ver lá dentro. Isso aqui nem é ressonância, é tomografia, mas foram fazer uns exames. Não, isso aqui é ressonância. Foram fazer os exames para olhar o cérebro da pessoa. Estou mostrando aqui na tela como se você estivesse do meu lado. Foram usar lá dentro, olhar o cérebro dessas pessoas. E aí foram ver, será que tem diferença de quem tinha uma prática de religião, quem não tinha, quem frequentara? Foram ver se
descobriram o seguinte, né? Que o cérebro de quem frequentava, né, uma igreja, tinha uma vivência espiritual, cultivava a espiritualidade, elas tinham uma partezinha do cérebro mais grossa e essas pessoas tinham menos risco de depressão. Então, o que os autores disseram? O seguinte, então quem vai... É igual uma ginástica para o cérebro. Quem vai estudar e cultiva espiritualidade, o cérebro ele ganha alguma reserva que protege a pessoa, mesmo ela tendo alto risco, mesmo tendo uma história de depressão na família, ela tem menos chance de ter se ela frequenta uma religião. Isso significa que todo mundo já aceitou isso? Que a ciência aceitou isso? Não, não significa nada disso, né? A ciência, ela demora um tempo. Então, isso vem sendo gradativamente incorporado nessa ideia. A gente sabe que a gente ainda vive a questão do materialismo na ciência. O materialismo está muito entranhado na ciência, mas a cada dia, e assim, não foi ruim quando a ciência se separou da religião e o materialismo, as pessoas fugiram para o outro extremo, porque se a ciência tivesse continuado misturada à religião, provavelmente a gente não teria se desenvolvido. Mas a ciência, ela não pode ser, digamos assim, tomar partido de um lado ou de outro. Ela tem que, na verdade, estudar e provar. Então, ninguém provou que o espírito não existe, ninguém provou que não existe vida após a morte. As pessoas simplesmente não querem falar sobre isso. Eu não sei como estudar isso, então eu prefiro deixar para lá. E hoje a gente tem autores que estão se dedicando a estudar isso. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o cérebro, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui não, porque senão a gente não vai ter tempo de... Vou entrar nesse aqui, peraí, nesse slidezinho aqui. Né? Esse slide feio aqui, o que está mostrando aqui? Se a gente deixasse só o sistema nervoso ali jogando videogame, os nervinhos que estão lá na mão, a medula, onde os nervos correm, o cérebro, o nervo aqui ligado ao olho. Nós, na verdade, nós somos muito dependentes do nosso corpo, mas para que a gente possa se expressar, para que a gente possa se relacionar com o mundo, para que a gente possa modificar as coisas ao nosso redor, a gente depende principalmente do nosso sistema nervoso. Eu posso estar com todos os músculos bons, com os ossos bons, né? Com o meu colesterol bom, minha pressão, minha glicose, mas se a pessoa perde a memória, como é que ela fica? Então, o nosso cérebro, ele é o instrumento de expressão da nossa mente, do nosso espírito. É através do cérebro que o espírito consegue dar as ordens, dar as direções para o comportamento e o funcionamento de todo o corpo. Então, a gente não pode, como espírita, negligenciar a saúde do nosso corpo e principalmente do nosso cérebro. Então, todo mundo aqui, se eu perguntar o que faz bem para o cérebro, o que faz mal? Vocês vão me dizer várias coisas. Dormir pouco faz mal ou faz bem? Estou vendo as carinhas rindo aqui. Claro que a gente sabe. Fumar faz bem ou faz mal para o cérebro? Não nem falando para o pulmão, né? Comer carne gordurosa demais, não fazer atividade física. Então, a gente já sabe. A gente sabe que a gente não muda do dia para a noite, mas a gente precisa começar a assumir a responsabilidade. Se a gente tem um problema de saúde e a gente não consegue sozinho fazer a mudança necessária, eu fumo, não consigo parar de fumar. Eu estou viciado no WhatsApp, não consigo largar o WhatsApp, eu fico no celular o dia inteiro, não consigo largar o celular. Eu que precisava, meu açúcar está alto, mas eu precisava deixar de comer doce e eu não consigo resistir. Então, se a gente sozinho não está conseguindo, a gente precisa procurar ajuda profissional, porque nós já temos o conhecimento. Esse conhecimento é para as coisas que a saúde explica, mas ele também é para as coisas do espírito, como a gente vai ver. Isso aqui é para a gente ter uma ideia. O que está acima da água, isso aqui é um iceberg. O que a gente vê de gelo por cima da água é um pedacinho.
Isso é o que a gente toma consciência dos pensamentos que a gente tem. O que está embaixo d'água é tudo que está acontecendo e que a gente não sabe, mas está acontecendo do mesmo jeito. Então, por exemplo, se alguém aqui olhou para mim hoje e disse assim, poxa, Ana Rosa é parecida com a minha prima, que eu não vejo há 20 anos, a pessoa, de repente, esse pensamento passou, mas o cérebro dela trabalhou pela lembrança, juntou uma imagem, juntou com outra pessoa, foi lá e fez. E às vezes a gente não lembra, não tem essa consciência de que o cérebro está registrando tudo. Enquanto vocês estão aí sentados me ouvindo, o cérebro de vocês está controlando a temperatura de vocês, está calor. Eu não sei como é que está aí. Aqui está calor a beça. Mas a gente não faz febre normalmente? Não, está quente, o que a gente faz? A gente sua, né? Fica suado. Por que a gente fica suado? Porque o nosso cérebro registra que a temperatura do corpo está subindo e ele tem lá dentro dele um mecanismo para regular a temperatura. Ele manda uma ordem para as glândulas lançarem suor, esfriar o corpo. Então, o cérebro está funcionando lá embaixo do subsolo, a gente nem sabe. E hoje a ciência está muito perturbada com essas coisas aqui que estão acontecendo. Experiência de quase morte. Vocês sabem o que é isso? Experiência de quase morte? É quando a pessoa é dada clinicamente como morta, mas depois consegue voltar, consegue trazê-la de volta. Só que enquanto ela foi dada como morta, o cérebro dela não estava funcionando, não estava chegando oxigênio. Então o cérebro não estava funcionando. E a pessoa depois traz memórias. Ontem a gente teve uma live interreligiosa, não sei se vocês todos viram a propaganda. Depois vocês podem acessar. Ontem a gente ouviu um depoimento de um espírita, que é o Coronel Ubiratã, que ele faz parte do movimento interreligioso. E ele contou o seguinte, que ele teve Covid agora e que foi internado, ficou grave. E uma hora, a cardiologista, intensivista, que estava no plantão do CT, disse para ele que ele ia precisar ser entubado. Aí ela ligou para os filhos dele, ele falou com os filhos dele no telefone, meio que se despediu, porque não sabia se depois ele ia poder falar de novo ou não. E aí ele fala que depois disso, quando sedaram ele para entubar, ele falou que ele sentiu como se ele caísse numa escuridão. E ele não viu mais nada, numa escuridão. De repente, no meio... E aí, olha a história dele. No meio da escuridão, ele viu um rio com um barco. Uma pessoa com um barco e disseram para ele, convidaram ele para subir no barco. Ele subiu no barco e foi. Foram levando ele para o outro lado do rio. Quando chegou do outro lado, o pai dele e a esposa dele, a primeira esposa dele, que já tinham desencarnado, disseram que não, que era para ele voltar, que não era para ele passar para o lado de lá do rio. E vieram empurrando o barco de volta para que ele voltasse para a margem do rio, de onde ele estava. E aí ele falou que nessa hora ele sentiu como se fosse um puxão no pescoço dele, e aí ele abriu o olho, ele estava no CTI, né, na semi-intensiva, sem saber onde ele estava, o que tinha acontecido, começando a recobrar. Então ele se recuperou, e isso é o quê? Isso é uma experiência de quase morte. Ele chegou do outro lado, teve uma experiência no momento em que ele estava sedado, entubado, que ele teoricamente estaria inconsciente, e ele ali foi contar depois, assim, encontrou pessoas, teve aquela experiência, né, de atravessar o rio, um barqueiro que leva você para o outro lado do rio, tem um significado desde os gregos, de você ser levado ao país da morte, dos mortos, né? É assim que os gregos achavam que eles chegavam no país dos mortos. Então, será que essas experiências, elas acrescentam alguma coisa para a gente, né? Para a ciência está estudando isso é um incômodo, né? Hoje a gente tem cientistas que dizem o seguinte, que o materialismo não explica tudo. Alguns cientistas que acreditam que existe algo já além do corpo, não falam em espírito, em alma, né? Porque isso é mais complexo. Mas a gente já sabe assim, que existem caminhos, e acho que a gente nas próximas décadas vai ver isso, para que a ciência deixe de ser materialista no sentido de negar a existência de algo a mais do corpo para começar a aceitar. Tudo isso, eu estou falando assim, isso tem uma implicação muito grande, porque nós espíritas temos um tesouro, a gente já sabe de tudo isso. As pessoas estão há 300 anos lutando com materialismo na ciência, os cientistas estão há 300 anos lutando com materialismo. E nós já temos há 150 anos, né, mais de 150 anos, a obra kardeciana, o Livro dos Médiuns, está fazendo agora 160 anos,
Hoje nós sabemos que existe a imortalidade, sabemos como nos comunicar com os espíritos, sabemos que somos espíritos imortais, e a gente não pode desvalorizar nem perder essa oportunidade. Eu falo assim, olha, uma das coisas que eu morro de medo, vou contar para vocês. Mas já imaginou nascer num país onde você não possa ter religião? Reencarnar num país onde seja proibido ter religião, não falo nem ser espírita, não ter religião. A gente tem países assim ainda hoje em dia, onde é proibido ter religião, então você é obrigado a seguir aquela religião X ou Y. E a gente hoje é espírita, então assim, isso tudo tem que entrar na gente de um jeito que para onde a gente for, no universo, isso vai estar tudo dentro da gente, a gente vai precisar de livro dos espíritos, não vai precisar de livro dos médios, já vai nascer sabendo. Tem que entrar na gente de um jeito que na próxima encarnação a gente nasça sabendo. O espírito, gente, ele sopra onde quer. Isso aqui é Jesus que diz para a gente. Não se surpreendas pelo fato de eu haver dito. Deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe então Nicodemos. Como é que pode acontecer isso se Jesus, o doutor da lei vai perguntar para Jesus? E aí Jesus diz, mas como assim? Você estuda tanto, você é doutor da lei e não sabe? O que Jesus queria dizer? Que a gente tem uma história antes, a gente tem uma história depois. A gente não pode se apequenar, né? E a gente vai olhar e cuidar. Olha, eu vou fazer essa lavagem cerebral hoje em vocês. Tem que cuidar do cérebro. Tem que cuidar, ele é lindo, é maravilhoso, os nossos neurônios. A gente tem que cuidar. André Luiz fala, né, que o cérebro ele existe para enriquecer a vida do espiritual, o caminho do espírito. Está em mecanismos da mediunidade. E o cérebro, ele exterioriza ondas, né? O pensamento, o nosso magnetismo, ele se exterioriza através de ondas que o cérebro manda. E cada indivíduo tem a sua onda. Eu estava lendo ontem Mecanismos da Mediunidade, dos Domínios da Mediunidade, estou lendo de novo. E começa lá nos primeiros capítulos, André Luiz, com Aulus e Hilário, falando do psicoscópio, que eles têm um aparelhinho no plano espiritual que eles olham assim pela onda, pelo psicoscópio, tem assim, fé, medo, harmonia, tudo que está passando. Como é que eles conseguem medir isso? Eles medem as ondas que o cérebro emite. A gente hoje não liga o rádio, vocês não estão aqui, está chegando uma imagem minha até vocês, né? São ondas, né? A informação chega. Então, eles têm um aparelho para medir essa informação que o cérebro traz. Quais são as ondas que a gente está emitindo, né? A gente fala de aura, né? Existe muitas coisas do campo mental. O campo mental, ele é individual, ele é de acordo com o nosso pensamento. Os nossos pensamentos se materializam ao nosso redor. Então, se a pessoa pensa coisas boas, a aura dela é uma aura luminosa. Se ela pensa coisas negativas, a aura dela é uma aura que a gente chama assim, pesada, espessa. Os espíritos se referem a isso como uma coisa escura e espessa. Igual assim, quando o tempo está para chover, vai cair aquele temporal, a gente tem aquelas nuvens pesadas, espessas, escuras. Então, a gente precisa escolher qual é a onda mental que a gente quer. Ó, eu vou passar, isso aqui vai ficar, a gente discute outro dia, né? A gente provavelmente vai ter outros seminários sobre isso ainda no CERJ, mas queria que vocês compartilhassem isso aqui com vocês. Isso aqui também faz muita diferença na minha vida quando eu fui ler isso em André Luiz. O tempo todo nós estamos emitindo e absorvendo ondas, né? Então, eu estou aqui paradinha na minha casa, mas eu estou o tempo todo emitindo as ondas que têm a ver com os pensamentos que eu tive ao longo do meu dia todo, com os pensamentos que eu estou tendo agora, mas também todo o conjunto de coisas que eu acumulei na minha vida. Então, se eu sou uma pessoa pessimista, eu posso até estar falando coisas otimistas, mas de repente a minha onda não vai mudar, assim, ela continua ali. Se eu sou uma pessoa otimista e tenho um diazinho ruim, é fácil para mim voltar a ser otimista, porque foi só um dia, um dia só a gente passa. O otimista consegue fazer. Então, a gente vai absorver aquilo que está semelhante ao que a gente também está emitindo. Então, a gente precisa pensar se a gente quer se conectar, e André Luiz fala isso, que a gente se conecta a todos os que pensam igual a gente no universo.
Não é só aqui na Terra, não é só no meu bairro, não é só no meu céu, não é só no meu centro, é no universo. Então, se eu sou muito ciumento, se eu sou ciumento, muito ciumento, eu vou me conectar aos ciumentos de todo o universo. Se eu sou uma pessoa alegre, eu vou me conectar a todos os alegres de todo o universo. E aí eu pergunto para vocês, com quem que vocês querem se conectar no universo? O universo, gente, o universo. Todos do universo. Então, a gente tem que pensar qual é a rede que a gente está tecendo. E a gente está vivendo nessa rede. Então, por que é muito arriscado quando a gente está vivendo um período como a gente está vivendo agora, onde tantas pessoas estão em sofrimento, tantas pessoas estão tristes? Porque se a gente começa... Não estou dizendo que a gente não pode sofrer nem ficar triste, mas olha só. Se a gente começa a ter pensamentos tristes com muita frequência, a gente acaba daqui a pouco se vinculando, e existe uma intensidade de pensamentos assim, pensamentos de ódio contra A, B ou C. Eu hoje passei um dia estressadíssimo, porque no hospital onde eu trabalho saiu a lista das pessoas que vai ter direito a tomar vacina primeiro. E aí meu nome não está, porque eu não sou da prioridade mesmo, eu não estou no CTI de Covid. Quem tem que ter prioridade é quem está no CTI de Covid. Eu estou trabalhando no hospital, mas não estou ali no CTI de Covid. E aí as pessoas começaram a checar quem estava na lista, por que fulano está na lista e eu não estou, e Beltrano não sei o quê. E algumas retificações são justas, mas as pessoas estão, que são amigas há 10 anos, 20 anos de uma vida inteira, fiscalizando a vida do outro, criou um estresse enorme com a direção do hospital, uma loucura. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que isso está acontecendo? Mas é fácil você entender, porque está todo mundo assim, né, na fronteira. Se acontece algo que te chateia, você entra na vibração. Claro, e aí um vai alimentando o outro. Então a gente tem que escolher sair da vibração. Tem que escolher não entrar na vibração. Não é que não tem que lutar pelo direito, tem sim. Mas eu não posso me deixar ser possuída por uma emoção, por um pensamento, por uma energia. Eu sou a alma, sou eu que sou responsável pelos meus pensamentos. Se os meus pensamentos estão me possuindo e eu estou sem controle sobre eles, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Se eu penso várias coisas o tempo inteiro que eu não queria pensar e aquilo me faz mal, está me cansando, eu preciso procurar uma ajuda. Isso não é vergonha nenhuma a gente procurar ajuda. Porque a alma é que emite o pensamento, não é o pensamento que domina a alma. Só que os pensamentos que a gente emite é lei de causa e efeito, a gente vai ter que conviver com eles. E aí a gente tem que pensar com quais pensamentos a gente quer conviver. Né? Ai, tá aqui, tá ruim de ler o slide. Né? Eu vou... Desculpa, vou parar aqui um pouquinho só. Queria saber de vocês, tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém quer perguntar nada? Tem 2 perguntas no bate-papo, Ana. Ah, é porque eu não estou vendo. Pode me falar. Eu vou ler para você. Quando você falou daquelas pesquisas, você saberia dizer se foi analisado o convívio social nos espaços religiosos como fator protetivo? Olha só, muitas pessoas que discutem essa questão do impacto da religião, elas, na verdade, dizem o seguinte: será que as pessoas vivem mais porque quem é religioso tem mais amigos, tem mais convivência social, tem hábitos mais saudáveis? Normalmente, o que as religiões pedem para a pessoa? Para a pessoa não beber, para a pessoa não fumar, não é isso? Não usar drogas. Então, existe também isso. Será que ser religioso dá mais saúde porque as pessoas têm hábitos de vida mais saudáveis? Isso é um questionamento. Então, assim, isso está sendo estudado. Ninguém sabe exatamente o quanto isso tem impacto, né? O que é o quê? A gente que é espírita sabe que tem uma questão da energia, a questão espiritual, né? Da vivência espiritual, a questão da saúde espiritual energética, mas isso é uma coisa assim que a ciência ainda está caminhando para provar. Qual é a outra, Daísa? Estou com muita dificuldade de ler e entender. Acabo de ler e já esqueci o que acabei de ler, mesmo prestando atenção no que estou fazendo. Por que isso acontece?
E aí a pessoa tem que procurar uma ajuda para poder ver. Isso pode ter várias causas, desde o estresse, né? O estresse mesmo. A gente, às vezes, com estresse, a gente tem dificuldade, a memória fica com mais dificuldade da gente se concentrar ou da gente memorizar. Às vezes é um problema de sono. Às vezes a pessoa nem sabe que dorme mal, que tem algum problema de sono. Às vezes é falta de alguma vitamina. Ou, às vezes, é algum problema de saúde que a pessoa não sabe que tem. Né? A gente está descobrindo agora, por exemplo, que até a hepatite C afeta a memória. Hepatite, então assim, é o negócio do fígado, como é que afeta a memória? Afeta. Então, assim, existem vários estudos. Então, o que é importante? A pessoa procurar, eu recomendo que procure um neurologista para poder investigar o que está acontecendo. Em paralelo a isso, então vai procurar, né, o médico. Em paralelo a isso, ou depois que passa o médico e o psicólogo, se for indicação, eu acho que é um estresse, tarará, tratamento espiritual, passe, água fluidificada, a prece, porque a gente vai estar tratando o nosso cérebro do ponto de vista energético. Olha só, são 21h05. Eu vou falar mais 5 minutinhos para a gente poder fazer um exercíciozinho, tá bom? Só para poder fechar aquele pensamento, que aquele slide ali eu não posso sair. Se eu sair sem compartilhar ele com vocês, eu vou me sentir em dívida. Apareceu para todo mundo? Sim. Ótimo. Então, isso aqui é André Luiz que diz, né? Isso daqui, se vocês puderem guardar para a vida de vocês, já valeu toda a palestra, já valeu tudo. Não é guardar todas, não. É a gente saber o seguinte, que André Luiz diz que nós emitimos 3 tipos de ondas mentais. Ondas mentais que tem a ver com o quê? Com o dia a dia. Qualquer um que está encarnado, que come, que tem que tomar banho, que tem que fazer sua comida, que tem que cuidar da casa, está emitindo essas ondas. A pessoa está viva, ela tem aquela onda lá de sustentação da individualidade. Quando a pessoa começa a fazer prece, uma oração, quando a pessoa começa a ter exercícios de reflexão, ela começa a emitir ondas que são ondas diferentes. São ondas que começam a produzir luz interior. Então, a gente precisa cultivar a oração, precisa cultivar os momentos de reflexão, momentos de mergulho, de interiorização, momentos que cuidem da nossa sensibilidade, da nossa espiritualidade, para que a gente possa começar a emitir luz, para que nós possamos evoluir. Na abertura do Domínios da Mediunidade, 3º capítulo, se eu não me engano, André Luiz, Hilário e Aulos vão a uma reunião mediúnica. Quando eles entram, André Luiz diz assim, que em volta da mesa parecia que tinha uma coroa de luz, como se fossem vários pequenos sóis. Eram os médiuns rezando antes da reunião começar. As pessoas sentadas ao redor da mesa rezando, era como se a mente delas, do cérebro, saía uma luz. Era como se cada um fosse um pequenino sol ali naquele momento de prece e de oração. Então, a gente precisa cultivar a oração. E o que acontece durante a oração, quando a gente está rezando? Aqueles problemas de saúde, aqueles miasmas que estão primeiro sobre o nosso cérebro, depois sobre o corpo, eles vão sendo tratados, eles vão sendo diluídos, eles vão sendo amenizados quando a gente está nesse estado de saúde espiritual. O que é um estado de saúde espiritual? Então, a gente precisa cultivar, acender essa luz em nós mesmos. Leiam os capítulos iniciais de Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Só que existe, essa daqui, olha, é o nosso sonho de consumo. Se eu dissesse para vocês assim, poxa, quem gostaria de ser capaz de fazer uma prece que mudasse uma situação? Imagina, você tem alguém com problema de saúde, você faz uma prece, e aquela prece muda, cura a pessoa, muda aquela realidade. Umas dificuldades que se tem, assim, aquilo desaparece. E a gente pensa, aí a gente extrapola, né? Jesus, né? Que aí curava os leprosos, resolvia as obsessões graves, né? Como é que é isso? Então, isso é um poder, na verdade, assim, uma herança nossa, é um potencial nosso do espírito.
encarnado ou desencarnado, mas que são o quê? São ondas que são de intenso poder transformador do campo espiritual. O mundo espiritual, ele existe antes do mundo material. Quando a gente vê o coronavírus, antes do coronavírus, esse vírus aparecer, digamos assim, porque já existia em algum lugar, ou foi um outro vírus que sofreu uma mutação, ou veio de um animal para o homem, ninguém sabe. Antes dele existir na matéria, surgiu no mundo espiritual uma condição propícia para que ele se desenvolvesse aqui no mundo material. Ninguém tem a dúvida disso, que existiu alguma condição espiritual para que isso acontecesse no mundo material. Da mesma forma que quando surge a vacina, lá no plano espiritual também se está trabalhando muito, os cientistas estão em contato, mesmo sem saber, com os espíritos superiores, para poder conseguir fazer uma vacina que demora normalmente 4 anos, sair em menos de 1 ano. Então, a vacina mais rápida do mundo, antes do Covid, demorou 4 anos para ser feita. A gente tem uma vacina que foi feita em menos de 1 ano. Então, o mundo espiritual, ele existe antes do mundo material. Então, quando você tem uma onda que é capaz de mudar o campo espiritual, você é capaz de mudar a vida material. Mudar a vida espiritual é o mais importante, porque quando nós estamos desencarnados, é essa prece que vai mudar tudo onde a gente está. Quando que surgem essas ondas? Aí André Luiz diz que normalmente são em situações extraordinárias. Emoções profundas, dores insuportáveis, laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou súplicas aflitivas. Então, emoção profunda, quando tem aquela emoção, aquela força, um amor, né, grande que surge, um pedido de uma mãe, uma prece, né, de uma mãe, de um pai por um filho. A gente vê que isso ali é um momento em que o espírito ele atinge outro patamar de ondas, né? Mas, poxa, será que a gente só nesses momentos extremos consegue emitir essa onda mental tão poderosa? Não. Laboriosas e aturadas concentrações de força mental. O que isso significa? Laboriosas, vou grifar aqui, e aturadas concentrações de força mental. Significa treinar. Laboriosa e aturada quer dizer o quê? Que é com esforço. Então, é meditar, orar, aprofundar a reflexão com persistência, com método, com frequência. Isso faz com que a gente possa desenvolver a capacidade de emitir essas ondas sem precisar ser só no momento de dor ou de sofrimento. Então, isso daqui a gente deve aspirar chegar a esse posto. Primeiro, começar pelo segundo aqui, né? Emitir ondas de luz. Depois, ao final de um tempo, conseguir ter um controle dos seus pensamentos para emitir as ondas mentais no sentido da mudança que a gente deseja. Então, a gente deve trabalhar por isso, porque nós somos capazes de atingir isso. Lembrar da prece, que nunca vai ficar sem resposta. A prece, né? Aquela prece que é feita... Opa, pulei. A prece que é feita com um coração sincero, ela nunca fica sem resposta. Então, a gente deve... Eu vou parar de projetar, vou tirar aqui, para a gente poder fazer um exercício. Tem mais alguma pergunta? Tem uma observação aqui da companheira. Gostaria de compartilhar com vocês que recentemente tive uma experiência gratificante decorrente da oração. Sensação incrível. Parece que uma tela mental se abriu e a sensação foi de libertação da situação vivenciada, apesar da não resolução. Com sua explicação, agora compreendo que foram emitidas ondas mentais. A explicação é do André Luiz, vamos dar o direito ao autor. A explicação de André Luiz em Mecanismos da Mediunidade.
É isso que a gente precisa entender. A gente vive essas experiências. É claro que a gente sabe de experiências espirituais, né? Da gente estar assim, numa reunião mediúnica, sentir a presença de um espírito superior, ser tomado de uma emoção, ser tomado de um elevo, né? Mas a gente precisa entender que essas coisas não precisam ser esporádicas na nossa vida. A gente pode construir isso de forma que mais para frente, mais rápido ou não, dependendo do nosso esforço, a gente possa fazer isso no momento que a gente desejar. E não, de repente, puxa, hoje funcionou. Não, agora eu já sei qual é o caminho para emitir essa onda que me liberta. Que me liberta. Se a gente muda o que a gente sente, a gente mudou tudo. Nós estamos, sim, vivendo situações diversas, mas a gente vê as pessoas vivendo a mesma situação. Um está desesperado e o outro está tranquilo. Quem está desesperado está vivendo uma coisa e o outro que está tranquilo está vivendo outra. Então, a vida da gente é a vida que a gente vive dentro da nossa cabeça. A situação de fora, ela é um provocador. A vida verdadeira é a vida que a gente vive no nosso interior, que ninguém sabe, só a gente e os espíritos. Porque a gente está emitindo as ondas, eles estão vendo. Ana, Fala, Norival. eu fiquei pensando numa questão. Obrigada, Suzana, por compartilhar com a gente, tá? Fala, Norival. Quando você falou do estudo, é que a gente ouve... os espíritas têm muito apreço pelo estudo, né? A gente tem muito apreço pelo estudo. Uhum. Mas o estudo, ele não responde a tudo, né? Muitas vezes, o que eu percebo é que o diálogo precisa acontecer entre isso aqui e isso aqui. E, às vezes, essa coisa do pensamento fica hipertrofiada, no sentido de o sujeito achar que a descoberta desse caminho, que é pessoal, né? Porque cada um vai encontrar o seu caminho aí, vai se resolver somente através do livro, né? O livro apresenta coisas, apresenta estudos e tal, mas eu acho que o passo adiante é exatamente esse, né? Que você está trazendo para a gente hoje, que às vezes eu sinto... Eu levei anos escutando essa coisa, né? O estudo, que de fato é muito importante. Hoje eu estou vivendo, por exemplo, um percurso em arte-terapia, e eu percebo que a mão também pensa, e ela te leva por outros caminhos que complementam isso que o estudo dá. A gente, assim, se a gente for ler lá no Evangelho, no Espiritismo, tá? O Espírito de Verdade diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E eu brinco que o Espírito de Verdade, ele é neurocientista. Por quê? Porque como é que funciona nós, nesse momento, o nosso corpo? Primeiro, tudo chega pela emoção. Mas está lá naquele iceberg na parte de baixo escondido, a gente não sabe, não tem consciência. Depois chega na consciência, que é a razão. Então, se vocês estão aí na casa de vocês, se de repente passar uma coisa voando, ninguém vai raciocinar, é uma barata, é um morcego, é um papel, o coração vai dar uma taquicardia. Por quê? Porque o cérebro já registrou, já entrou pela emoção da gente. Depois é que a gente vai pensar. Ah, não, é isso, é aquilo, o que é? Se você ouve um barulho no meio da noite na cozinha, meu Deus, o que aconteceu? Antes de você ter consciência do barulho, você acorda taquicárdico, porque registrou lá antes da sua consciência. Então, a gente precisa entender que, sem estudo, a gente não teria, por exemplo, acesso a essas coisas todas que a gente informou aqui. Mas que se eu só estudo, eu pego essas informações todas e elas viram, às vezes, uma fuga, viram mais uma couraça para me proteger das coisas que realmente são importantes. Então, a gente tem que... É igual bolo. A gente, sabe quem gosta de bolo molhadinho, com suquinho? Né? Então, assim, a gente tem que pegar esse bolo de estudo, de tudo, e molhar ele bem molhadinho com suco de amor, de sentimento, de emoção, para ele ficar assim, recheadinho e molhadinho. Senão, a gente vai comer bolo seco. A gente não precisa. Então, a gente precisa deixar que essa emoção penetre, não ter vergonha de entrar em contato com as nossas emoções. Ao final dessa vida, a gente só vai prestar contas de nós mesmos, para nós mesmos. Então, de que adianta, às vezes, a gente estudar tanto, ter tantos livros e o coração ressecado, né?
Não importa os outros, A, B ou C, a gente vai chegar lá no plano espiritual e a gente só vai prestar conta da gente para a gente mesmo. E a gente tem que ter tido uma vida que tenha sido significativa para a gente, né? Isso é importante, é isso que a doutrina espírita quer trazer para a gente. Não é nenhum certificado, nenhum conhecimento, assim, né? Fiz tantos cursos de ESG, de não sei o que, não sei. Que bom que fez, se aproveitou, foi ótimo para a pessoa, acrescentou, mas se não aproveitou, olha só que decepção chegar lá e ver que não foi o suficiente ou que até atrapalhou, né? Envaideceu e atrapalhou. Eu acho que é uma reflexão muito importante. Faltam 10 minutos. Posso ensinar um exercício para vocês? Vou ensinar um exercício bem simples, tá bom? É um exercício que se chama de respiração quadrada. Alguém aqui já conhece? Se conhecer, pode falar. Ninguém conhece? Vocês têm que conhecer isso, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos conhecer hoje. Ninguém vai sair sem conhecer. Fala, Norival. Às vezes conhece com outro nome. Outro nome, né? Pois é, vamos ver. Vocês já conhecem, sim. A respiração quadrada, assim, a gente tem vários tipos de respiração, tá? A respiração, ela comprovadamente é um dos exercícios... Alguém está assim, você já me ensinou, a Daniela. É um dos exercícios para que a gente... como é que se diz? Para que a gente consiga diminuir a ansiedade. Os exercícios de respiração. Se a gente for estudar, tem vários diferentes, de várias técnicas, de vários... Tá? Não vamos entrar nesse mérito. Isso daí é outro estudo, sim. Pranayama, são outros estudos. Mas a gente tem umas técnicas que se usam, que, por exemplo, essa respiração quadrada, ela é usada para treinar o exército americano, para vocês terem dúvida, terem ideia. Então, um rapaz, né, contando uma história, ele era... eu não sei, oficial, ele estava responsável por um pelotão na guerra do Afeganistão. E aí ele estava passando com o pelotão dele e de repente explodiu uma bomba. E a perna dele, uma parte da perna dele foi arrancada. Ele, que era o responsável pelo pelotão. E aí, os exercícios com essa respiração, ele se lembrou, entrou no modo respiração, ele pegou o cinto, tirou o cinto, fez um garrote na perna, a cara do Norival, é isso, fez um garrote para a perna não sangrar, não morrer sangrando, deu as ordens para socorrer, para fazer não sei o que, só depois ele desmaiou. Então, assim, a gente não tem ideia de como um exercício simples pode ter um impacto grande. Ninguém vai estar aqui, espero que ninguém tenha que passar por uma situação tão dramática assim. Mas com esses exercícios, por exemplo, no consultório, eu recomendo muito para os meus pacientes fazerem 3 vezes ao dia, quando eu tenho pacientes com ansiedade, porque é como se fosse um SOS. Ao invés de a gente ter um SOS de remédio, a gente pode ter um SOS de respiração. Como é que ela funciona? A gente inspira, segura o ar, expira e segura o ar. Fazendo isso no mesmo tempo, então parece um quadrado. Então a gente pode começar com 2 segundos, com 3 segundos, com 4 segundos, tá? Eu vou fazer com 4 segundos, que é a média que normalmente as pessoas aguentam bem. Se alguém tiver epilepsia, eu vou pedir para não fazer... Deixa eu só pegar aqui meu celular para poder usar o... Se alguém tiver epilepsia, eu vou pedir para não fazer esse exercício, porque pode, às vezes, desencadear convulsão. Então, conversa antes com o seu médico, acompanhe. Se alguém ficar tonto, porque às vezes quando a gente respira muito, às vezes dá um pouquinho de tonteira, abre o olho, não tem problema nenhum, tá bom? Então, a gente vai fazer assim. A gente vai primeiro relaxar, e a gente vai deixar só perceber a nossa respiração. Vocês podem sentar numa posição diferente. Se vocês quiserem, assim, normalmente é bom não fazer deitado. Quando é um exercício para a gente quer acompanhar o exercício, a gente não fazer deitado, a gente sentar. E se a gente se arruma um pouquinho, ó, arruma o ombro, arruma o pescoço, o cérebro interpreta assim, vai acontecer alguma coisa diferente. Se a gente está sentado tudo assim, o cérebro está como ele estava, mas se a gente se arruma, o cérebro interpreta que é alguma coisa, então a gente se arruma um pouquinho, fica confortável e a gente vai sentir a respiração. Se ela é curta, se ela é rápida. A gente não precisa controlar a nossa respiração, tá? A gente pode só acompanhar. E a gente vai inspirar
e expirar calmamente, serenamente. A gente vai inspirar, expirar calmamente, serenamente. E à medida que a gente respira, a gente vai deixando assim que a nossa respiração vai nos guiando. A nossa respiração é nossa amiga. Ela nos acompanha desde que a gente nasceu e vai nos acompanhar até o último minuto dessa encarnação. Então, a gente pode usar a respiração para relaxar, para se acalmar. Calmamente, serenamente. E a gente vai, então, vamos fazer o nosso exercício durante 1 minuto. A gente vai inspirando, segura, expirando, segura, 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 inspirando, segura, expirando, segura. E agora deixa livre a respiração. Calmamente, serenamente. E a gente pode, se desejar, ao nosso exercício, acrescentar uma frase de Jesus. Enquanto a gente está respirando, a gente pode ir deixando que essa frase vá semeando no nosso coração. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu estarei convosco até o final dos tempos. E cada um pode escolher a frase de Jesus que desejar, e inspirar e expirar, e deixar que essa frase vá reverberando no seu interior. E eu vou contar até 3 para a gente abrir os nossos olhos com um grande sorriso. 1, 2, 3. Pronto. Ficou um monte de gente com janelinha fechada, mas eu vi o sorriso de quem está com a janela aberta. É bom terminar as coisas com um sorriso, porque isso mostra para o cérebro assim, caramba, ela está sorrindo, então ela está feliz. Então eu tenho que secretar neurotransmissor que é de felicidade. A gente dá um engano nele, sabe? Mesmo que a gente esteja triste, a gente sorri e se postura. Aí o cérebro diz assim, gente, essa postura, o que o Norival falou, né? O corpo está assim, quando a gente está triste, a gente fica assim, a gente não fica assim. Ela está sorrindo, se o corpo está sorrindo é porque ela está bem. Então, peraí, aí o cérebro começa a mudar um pouquinho os neurotransmissores que ele está emitindo. É uma maneira da gente, né? Existe esse caminho. Então, gente, esse exercício é um exercício muito simples. Encontrei minha frase. Qual é a sua frase? Eu estarei contigo até o final dos tempos. Eu sou muito poderoso. Eu vou lembrar dessa frase.
Eu sou uma pessoa muito medrosa. E essa frase, assim, é a frase. A gente não vai ficar verdade. sozinho nunca, nunca, nunca. Se alguém desejar aprofundar esse estudo, tem um estudo que a gente fez que tem assim, oração e meditação, que está lá na lista das palestras do CERJ. A gente fez ano passado, março do ano passado, e aí eu falo um pouco mais sobre os centros de força, sobre os chakras nessa palestra. E a gente tem um seminário que a gente fez, que eu acho que também está lá na playlist do CERJ, que eu fiz com o Renato Pavani, onde a gente usa as músicas para a gente poder se interiorizando. E cada um pode criar, na sua respiração, coloca uma frase de Jesus, tá? Por que eu recomendo frase de Jesus? Não é que não possa ser outra frase, mas olha, a frase de Jesus não tem erro. Porque a gente, às vezes, pega uma frase de um pensador, um negócio aqui, e aí a gente, às vezes, lá dentro da nossa cabeça, dá uma diferença. A frase de Jesus não vai ter erro nunca, e já está no nosso inconsciente, porque há muitas encarnações a gente vem ouvindo as frases de Jesus em várias religiões. Então, aquilo entra e já fica, já está lá. Alguém perguntou qual foi a live, você falou do Coronel Ubiratã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para a Daísa, e aí a Daísa passa para vocês, tá bom? Aí é só um pedacinho da live onde ele fala, a live é grande, mas um pedaço onde ele dá o depoimento dele sobre essa experiência dele é muito forte da gente ouvir. E aí a gente marca outro dia para conversar. Eu tinha trazido um livro para contar umas histórias, mas a gente é muita coisa, tem que ser para outro dia, tá bom? A gente conversar. Nome dos livros: Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade. São os 2 livros onde aquele material todo de André Luiz saiu. Tá Ana, bom? aqui em Juiz de Fora teve um congresso ano passado, antes da pandemia, chamado CONUPS. Não sei se você já ouviu falar. Não, a gente vai ao CONUPS, eu vou sempre. A gente leva trabalho dos nossos alunos, é maravilhoso. E teve um psicólogo português, ele lançou um livro, o nome dele é Miguel Farias, se chama The Buddha Pills, Can Meditate Change You? Ele investiga a meditação, ele faz um estudo grande, assim, longo, sobre meditação, indicações, contraindicações, bem interessante. Vou ler. Se tiver oportunidade, leia. Isso é muito importante que você está falando, porque assim, meditação, tem pessoas que às vezes podem ter experiências difíceis durante a meditação. E às vezes a meditação ela pode levar ao que a gente chama de uma doença de empatia. Né? A pessoa, ela digamos, ficar com excesso de empatia, ela sofreu o tempo todo por qualquer sofrimento que ela vê. Então, isso tem técnicas para você prevenir isso. Algumas pessoas, nos exercícios de meditação, quando estão em retiros ou aprofundando, elas podem ter experiências assim que às vezes podem ser um pouco assustadoras, né? Se sentir fora do mundo, se sentir imerso no outro mundo. Isso também é outro momento a gente conversar sobre essas experiências, que são experiências muito interessantes. Então, a gente assim, tem que ter um cuidado quando for fazer, a gente fazer de jeito que a gente tenha uma supervisão. Por isso que eu também fico muito preocupada, assim, pega qualquer coisa do YouTube e vou fazer. Entendeu? Não façam isso. Vejam alguém que vocês têm confiança, né, que é conhecido, que tem uma formação, que é sério. A gente tem muito charlatão, a gente tem muitas pessoas que fazem um cursinho de um fim de semana, e depois a hipnose é um negócio que a gente fica muito triste, quem trabalha sério com isso. Né? Eu estudo assim, há 13 anos, estou fazendo uma formação internacional. A formação internacional são 6 anos. Aí a pessoa faz um cursinho de fim de semana e sai por aí dizendo que cura depressão, que cura diabetes, e faz um estrago na vida das pessoas, bagunça a vida mental do outro. Então, a gente tem que também ter cuidado, não ser ingênuo, né? Então, procurar sempre no YouTube, se for fazer, referências, pessoas... existe um autor, alguém botou assim, os livros de Mindfulness. Vocês têm um tempo? Eu já passei do meu tempo, a Daísa, dá 2 minutos? Não, tá? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Onde é que estão meus livros?
É porque eu estou fazendo esse curso, eu tirei eles todos do lugar. Esse curso de Mindfulness. Um é Para Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn. Esse livro, Para Viver a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn, se chama, o nome é esse mesmo, tá? Para Viver a Catástrofe Total. Ele é o livro que traz todo o passo a passo do Mindfulness. É um livro grosso, tá? Mas ele traz. Mas tem um autor chamado Thich Nhat Hanh. Eu vou pedir 1 minuto a vocês, tá? Só 1 minuto. Todo mundo tem uns 10 minutinhos para a Ana, né, gente? Isso aí. Muito gostoso, né? Esse ambiente de reflexão, de troca. Tem até o cachorrinho ali de Dorinho. Aqui, olha, esse autor. Vou botar ali no chat. Aqui eu não sabia de cabeça como é que escrevia o nome dele. Tira uma foto da capa, manda para mim que eu coloco no grupo depois. Esse autor, ele tem um livro, né, chamado Para Viver em Paz, foi o primeiro livro dele. Ele é assistente social, ele é um monge budista. Ele era assistente social durante a Guerra do Vietnã, tá bom? Só para vocês entenderem o nível de estresse da pessoa. Assistente social no Vietnã durante a Guerra do Vietnã. E ele é um dos principais autores hoje que fala sobre a questão de Mindfulness. E esse aqui é um pouquinho menor, que se chama Atenção Plena. Esse livro vem com um CD de Mindfulness. Eu vou tirar a foto e vou mandar, né? E aí dá para a pessoa ir fazendo os exercícios e procurando. Eu gosto muito. E assim, é um caminho, né? A gente tem outros caminhos. Se a gente cultiva a oração, se a gente lê, por exemplo, os livros da Joana de Anjos, Momentos de Meditação, ela tem muita coisa. Aquele Momentos de Saúde, eu pego aqueles... no Momentos de Saúde, por exemplo, tem uns trechinhos que são só umas frases bem curtinhas dela. Aquilo dali eu gravo para mim e fico ouvindo uma música de fundo. Então, a gente pode usar vários recursos. Quando eu falo assim da gente não deixar de olhar a doutrina espírita, por quê? Porque às vezes a gente vai... tem coisas que às vezes geram desconforto. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema se eu estiver num lugar e alguém começar na meditação. Eu não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário, até gosto. De repente, na outra encarnação, já tive um pezinho lá, não é isso? Então, tô em casa. Mas, de repente, uma pessoa que nunca teve essa experiência, é espírita, imagina, aí chega e tem um on. Aí a pessoa começa a cabeça dela milhões de coisas. Então, às vezes, a gente, assim, também cultivar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente tem no espiritismo, é uma maneira da gente também criar algo que esteja de acordo com a nossa cultura, com a nossa maneira de sentir, de pensar, da gente também não se violentar. Quem já tem... não tem problema nenhum, já passou por várias escolas e outras vidas, vai cantar mantra, vai fazer tudo, não vai ter problema nenhum. Mas outras pessoas não, e a gente precisa ter isso também, esse respeito pela doutrina espírita, não trazer para dentro do centro práticas que podem, às vezes, gerar confusões, né? E aí misturar um respeito pela doutrina, pelo espaço da doutrina. Né? Gente, era isso, tá bom? Espero que tenha atendido, que tenha sido legal. Maravilha, Ana, muito bom. Tem gente aqui já pedindo, inclusive eu estava até pensando nisso, aí alguém colocou ali, de você retornar para um outro momento com mais exercícios. Pois é, porque a gente acaba que tem que ter uma parte teórica, senão a pessoa não entende. A gente pode fazer os exercícios, sim, em outro momento. Lá nesse seminário, que eu vou ver se eu mando para a Daís os links, a gente faz os exercícios com a música. Né? Foi um seminário, a gente fez no Congresso, a gente fez no CERJ, ano passado, não que ano passado teve tudo fechado, ano retrasado já, e... Você fez no Congresso de 2018. A gente fez em 2018 no Congresso, mas a gente fez também no CERJ. Fizemos na agremiação. A gente já faz esse seminário, eu e Renato Pavani, há muito tempo, que a gente fala um pouco, a gente toca uma música, ele toca, quem não conhece o Renato Pavani, Renato tem aquela vozeirão, né? E aí a gente é muito amigo, a gente é amigo de infância, eu e o Renato, nós somos do mesmo centro. E aí a gente vai fazendo um exercício de meditação para o corpo, para a emoção, para se conectar com Deus, né? Para se conectar com Jesus. Eu vou mandar o link dos seminários e a gente, assim,
está preparando algumas coisas lá para o CERJ, mas eu só vou poder divulgar depois que estiver pronto. Maravilha, Porque a gente está lendo o livro novo do Divaldo, né? E assim, tem várias questões ali. Eu já vi várias críticas, eu não vou entrar no mérito das críticas ou não críticas, mas uma das coisas que os espíritos falam a vida inteira, André Luiz, Manuel Filomeno, há 30, 40 anos, eles estão falando 50 anos sobre isso, é que a origem dos nossos problemas está em a gente não guardar a nossa fonte íntima, dos nossos pensamentos e as nossas emoções, não cuidar deles. Então, nesse momento de pandemia, né, essas questões se afloram porque a gente está nervoso, a gente está afobado, está ansioso. Aí salta da gente aquilo que a gente cultiva no nosso interior. Então, se a gente conseguir se dedicar mais a cultivar o nosso interior, cultivar uma espiritualidade, não só uma religiosidade, a gente vai ser mais feliz. Isso é mais importante. É mais importante ter espiritualidade do que religiosidade. É isso, gente. Obrigada. Falei a beça, passei da hora. Maravilha. Ana, faz a nossa oração. Faço com todo prazer. E assim, nesse momento, vamos nos conectar ao nosso guia espiritual, aquele nosso anjo guardião, que antes de nós reencarnarmos, nos apoiou e afiançou a nossa encarnação. Planejou conosco, disse que estaria conosco e nos acompanha sempre. Então, nesse momento, vamos pensar nele. Não precisamos saber seu nome, não precisamos saber de sua história, só precisamos ter certeza que em algum lugar, nesse momento, um coração espiritual generoso, de um espírito elevado, bate por nós e deseja o nosso bem. Querido espírito amigo, nosso anjo guardião, como diz Kardec nas preces do Evangelho, você que está ao nosso lado desde o início, desde o planejamento da nossa encarnação. Nesse momento tão decisivo que vivemos no planeta, nos ajuda a guardar o nosso espírito, a nossa alma, no regaço da paz, da fé, da certeza em Deus, da certeza na imortalidade da alma, da certeza de que tudo o que está acontecendo neste momento ao nosso redor visa apenas e unicamente que nós possamos sair dessa experiência mais unidos a Deus, mais fortalecidos, mais próximos da espiritualidade superior. Nos dá força para mantermos um programa de oração, de reflexão, e talvez até de meditação. Nos dá força para acalmar os nossos corações, e se nesse momento alguém necessita, receba do seu amor, do seu anjo de guarda, o bálsamo para a ansiedade, o bálsamo para o medo, para as preocupações, para o que necessitar nesse momento. E que essa noite, se pudermos fazer um pedido, que nós possamos nos reunir com esses mestres e amigos da espiritualidade, para que possamos estudar mais um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Com gratidão, muito amor. Obrigada. Bom, nós estamos agradecendo a Ana, né? Eu que agradeço, gente. Já pedindo a agenda, né, que ela abra para nós, lá para março, né, ou abril. E gostaria de divulgar para vocês que na próxima semana a gente vai estar trabalhando um tema muito importante nesse momento, que é o feminicídio e violência doméstica, filhos ocultos de nosso lar, dia 28/1, com a Bárbara Zambelli. E em fevereiro, nós vamos ter o nosso Nori, trabalhando com a gente o tema O Ser Criativo, que vai ser dia 4. Dia 11 vai ter que ter uma mudança no nosso tema, porque a pessoa não vai poder fazer dia 11. Aí depois a gente vê a data. Então, nossa
Nosso agradecimento à Ana pela sua disponibilidade. A gente sabe que os médicos estão envolvidos, né, em muito trabalho, né, esse cansaço desse momento. E é muito legal a gente ter a pessoa se dispondo, né, à noite, estar conosco para esse encontro. Agradecemos também a presença dos companheiros, né, que aqui estão, prestigiando essa roda de conversa, e que sempre é momento que a espiritualidade utiliza as nossas energias em benefício de todos aqueles que precisam. Então, uma boa noite para todos. Obrigadão, Ana, nosso carinho especial com você. Volte sempre, que a casa é sua. Um beijo. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Vamos nos encontrar para estudar de noite, de madrugada. É verdade. Vamos para lá. Vamos nos encontrar. Vamos para lá. Até logo, gente. Foi um prazer. Um abração. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.